Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui no estudo, pedindo a bênção de Jesus, que os ensinamentos toquem nossos corações e que sejamos merecedores dessa oportunidade. Gostaríamos hoje de falar sobre os estados mentais inferiores e superiores dos espíritos. E de início, como base do que vamos falar hoje, vamos ler alguns comentários, dois trechos do Evangelho, os dois do capítulo 5. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão, que simboliza Deus, Eis o pagamento do teu dia de trabalho. Então, o dia de trabalho é essa vida, A vida da pessoa, essa existência. Então ele procedeu de acordo com a sua programação e mereceu o pagamento. Há outros, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, o patrão dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então são aqueles que usufruíram das coisas mundanas, não deram valor à vida espiritual e que muitas vezes não cumpriram com as suas provas. Então ele diz, nada tendes a receber e recomeçai a vossa tarefa. Vai ter que voltar, reencarnando para recomeçar a tarefa. Cumprir com as provas programadas, E aí tem outro trecho. A certeza de um futuro próximo e mais feliz sustenta o espírito e o encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. Assim acontece tanto com encarnados como desencarnados. Devido ao seu apego às coisas desse mundo, eles sofrem todas as consequências dessa postura, principalmente os espíritos recém-desencarnados, que agora, sem o véu do esquecimento e sem o corpo, que o corpo distrai, a gente não fica o tempo todo sofrendo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem atividades, mas desprovido do corpo e ainda pouco esclarecido sobre a vida espiritual, lembrando de tudo, os espíritos ficam em estado mental deplorável o tempo todo, às vezes por anos a fio. Sofrem por saudades cruciantes, rancores, remorsos, e percebendo tudo pelo pensamento, padecem com julgamentos, críticas que lhes sejam direcionadas pelos encarnados. Então, vamos ler aqui um texto do irmão X, chamado Memórias, está no livro Histórias e Anotações, psicografado pelo Chico. Desculpe. E diz assim: deve ser horrível o escândalo em torno de nossa memória. O nome arrastado ao pelourinho do escárnio público e ao pasto da maledicência deve ser uma fogueira de angústia para o coração acordado além da morte. Em tais circunstâncias, laços mais pesados nos religam o espírito com mais intensidade à gleba da carne, e a voz dos nossos julgadores, não raro, nos converte os ouvidos em receptores gigantescos, para os quais convergem todos os apontamentos justos ou injustos de quantos nos apreciam a conduta e as decisões. Então, pelo pensamento, o espírito vai perceber todo tipo de crítica, de julgamento que as pessoas possam fazer com relação ao seu procedimento na vida,
Fustigado por reclamações e acusações infindáveis, o morto-vivo, com a infelicidade desse jaez, sofre golpes desapiedados, a torto e a direito, à maneira de um ferido na praça pública, visitado pelos sopapos e pelos impropérios de toda a gente. E às vezes não são nem as pessoas, é a própria consciência do espírito que está agindo, né? E ele se sente atacado por todos os lados. E você não calcula o que seja o martírio trazido pela impossibilidade de qualquer esclarecimento digno, porque ninguém o ouve, né? Efetivamente, enquanto nos demoramos na carne, é impossível imaginar o que seja isso. É o desespero impotente é o desespero impotente daquele que em vão deseja fazer-se compreendido. É a sede inestancável de entendimento e o pranto amargurado de quem observa o incêndio no próprio lar, sem uma gota d'água para extinguir a chama destruidora. Realmente, ilhados na solidão de nós mesmos, entre o pesadelo e o remorso de não termos sido o que devíamos ser, somos obrigados a tragar os detritos de nossas próprias obras. Então vem todo aquele remorso, né? Os arrependimentos. É bastante sofrimento, né? Creia você que em verdade tudo isso é terrível e doloroso, de vez que o arrependimento irremediável nos transforma em doentes infortunados em aflitiva peregrinação. Não admita, porém, que isso seja apenas lamentável privilégio de alguns. Trazemos conosco o arquivo que nos é próprio. Sentimentos e ideias, palavras e ações são marcas em nossa alma. Todos alcançaremos o plano em que nosso espírito é um livro aberto. Então, o que a gente tem registrado nesse livro, né? Vamos estar pensando nisso. Intenções ocultas, interferências nos destinos alheios, assaltos disfarçados à felicidade do próximo, crimes consagrados pela admiração do mundo, misérias íntimas e desequilíbrios morais aparecem claramente, espantando a nós mesmos, que não suspeitávamos de leve de nossa própria degradação. Muitas vezes a pessoa não tem nem consciência dos erros que está cometendo, né? Você que conhece tão bem o assunto, cuide dos próprios passos e vele pelo futuro de sua alma eterna. Porque a existência, meu caro, seja onde for, é sempre um livro que o nosso coração anda escrevendo. Ou seja, nós exercendo o nosso livre-arbítrio, estamos aí escrevendo a nossa própria história, né? Nosso futuro, então, depende de nós mesmos, né? De nossas escolhas. E o Espírito Maria Dolores oferece consolo para esses irmãos espirituais angustiados com o poema que a gente lê a seguir, chama-se Segue Adiante. Como eu disse, do Espírito Maria Dolores, está no livro Caminhos do Amor. E ela diz assim: alma querida, às vezes te lamentas, vertendo pranto amargo às escondidas. Sofres na solidão as horas lentas de quem busca no arquivo das lembranças abrir de novo chagas esquecidas. É o velho problema do apego, né? Das lembranças. E padeces em vão e em vão te cansas, sob a angústia mortal com que te importas. Mágoas passadas, lutas, cicatrizes, recordações de instantes infelizes nas quais te desconfortas. Entretanto, alma boa, se alguém te fez causa de amargura, segue à frente e perdoa, não te detenhas na clausura do pranto inútil que te desarvora. Mesmo de coração alquebrado e sozinho, procura compreender que além de cada noite no caminho, haverá sempre um novo amanhecer. Alma sempre querida, não te entregues à sombra e à solidão, a fim de lastimar os desgostos da vida.
Segue adiante e verás. Quanta gente a esperar-te o coração, suplicando-te apoio, afeto e paz. Quantas almas lutando a esmolar-te esperança, quanta desolação, quanto lamento. Quanta crença a tremer na insegurança, quanta angústia a rogar-te o alívio de um momento. O espírito, muitas vezes nesse estado mental difícil, né, ele não consegue nem perceber, né, todos aqueles entes queridos que estão ao seu aguardo, né, para aquele reencontro. Então diz, né, quanta gente a esperar-te o coração, suplicando-te apoio, afeto e paz. Alma fraterna, escuta, não desprezes a fé, nem desistas da luta. Esquece-te e prossegue, ama, eleva e auxilia. Que através do amor, né, do auxílio, o espírito vai melhorando o seu padrão mental, suas vibrações, né, e ele acaba encontrando, né, seus entes queridos dessa forma, se ligando a eles, né. Dor é bênção do céu que nos conduz a caminhar servindo dia a dia. Por ela encontrarás, chorando de alegria, a grandeza do amor na vitória da luz. Então é o amor, né, que é o nosso remédio. E falando sobre a grandeza do amor na vitória da luz, em contraste com almas que desencarnam e ficam nesse estado mental de sofrimento, apegados às coisas materiais, né, oferecemos agora a experiência de uma alma elevadíssima, exemplo da prática do amor maior, que ingressa na espiritualidade numa explosão de felicidade. Trata-se de um trecho resumido que a gente vai ler, né, do livro Mergulhando no Mar de Amor, de César Soares dos Reis, que relata a vida do nosso Frei Fabiano. Então a gente lê, Frei Fabiano, no final da vida, era o exemplo vivo das virtudes cristãs. Todos sabiam que ele havia alcançado culminâncias espirituais poucas vezes igualadas. Escrevera de fato um hino de amor no coração dos homens. Então a gente vê aqui a diferença, né, desse desencarne. Nas horas que antecederam o retorno de Fabiano à pátria espiritual, uma pleiade de espíritos luminosos aproximou-se das imediações do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde vivia o Frei. Um vencedor em breve retornaria, né? Retornaria à pátria espiritual. Cumprira sua missão de vencer a si mesmo, der o exemplo, mostrando que o caminho da bem-aventurança é percorrido com amor ao próximo. Essa missão de vencer a si mesmo é a nossa luta, né? Contra as nossas más tendências. O ensino de Jesus ali estava: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estando Fabiano no leito de morte, Francisco, é o nosso São Francisco, gente, é o mentor do Frei Fabiano, à frente dos luminosos espíritos, aproximou-se carinhosamente do companheiro, que já estava quase que totalmente desprendido do corpo. Rapidamente cortou o cordão de prata, aquele cordão que liga, né, o corpo ao espírito e perispírito. Fabiano flutuou suavemente e foi acolhido nos braços de Francisco, leve como uma pluma. Estava um pouco tonto, mas amparado pelo querido amigo, logo recuperou-se. Amadeu, Rogério, Boaventura, muitos e muitos companheiros do convento, que já tinham desencarnado, né, abraçaram-no longamente. Fabiano chorava de alegria. Então Francisco disse aos companheiros que já era hora de se recolherem aos locais de refazimento. Eram muitas as emoções do momento. Fabiano necessitava de descanso. Quando, porém, a caravana iniciava o regresso, aproximou-se um espírito coberto com uma veste franciscana. Por trás da rude indumentária, via-se a extrema luminosidade daquele espírito. Ajoelhou-se aos pés de Fabiano e beijou-os demoradamente. Para a surpresa de todos, em pouco tempo, desapareceram os inchaços e as feridas das pernas de Fabiano, que lhe martirizaram até o desencarne.
Frei Fabiano sofria de uma erisipela, as pernas dele eram uma verdadeira chaga, né? As pernas de Fabiano reluziram como todo o seu corpo espiritual. Fabiano demonstrou um grande alívio. Ao levantar a cabeça do espírito que o atendera, reconheceu o índio velho, que lhe ensinara o segredo das plantas. Porque esse índio ensinou, né, o segredo das plantas medicinais que o Frei usava, né, que eles falam as aguinhas, né, que ele usava para curar a todos, né, de qualquer classe social. Porque naquela época não tinha hospital, né, então eles procuravam o Frei, né, basicamente. Que lhe ensinaram o segredo das plantas, que o guiaram. Nós estamos falando de final de 1700, tá? Foi nessa época que ele desencarnou. Que o guiara então esse índio, inclusive, o guiara nos caminhos das minas, né? Antes dele se tornar frei, que participara com ele de uma vida inteira a serviço do bem, e que há vários anos retornara à pátria espiritual. Então Fabiano, abraçando-se aos companheiros, disse: se nada mais de bom me ocorresse, só este reencontro, né, com o índio já teria justificado toda a minha existência, com o índio e com todos aqueles amigos espirituais, né? Reunidos em torno de Fabiano, os amigos o envolveram e começaram a se afastar da crosta terrestre. O pai dos pobres, né, que era como ele era intitulado, teve o seu corpo físico enterrado no próprio convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, após inúmeras manifestações de seus contemporâneos. Teve uma romaria de pessoas, né, de todas as classes, que foram se despedir do Frei por ele ter ajudado tantos, né, a se curar. Enquanto isso, no espaço, Fabiano prosseguia sua jornada, já na espiritualidade, né, envolvido por Francisco e seus companheiros. Também havia longuíssima fila de contas luminosas, como que balizando o itinerário. Ao passar sob elas, eram como se fossem gotas de luz que pingavam sobre Fabiano. Cada pingo uma iluminação maior, de maneira que à medida que a jornada prosseguia, Fabiano se enchia de luz. Uma chuva dourada caía sobre o grupo, uma chuva balsâmica, linda. Os raios do sol penetravam as pequenas gotas, gerando uma profusão de cores, muitas delas desconhecidas aqui na Terra. Fabiano sentia um indefinível bem-estar, uma leveza indescritível. Não entendia bem o que estava acontecendo. O grupo fez pequena parada. Francisco então aproveitou e comentou que cada gota de luz correspondia a um agradecimento que se levantava de algum coração agradecido a Fabiano. A caravana avançou em direção ao infinito, que nossas palavras não conseguem descrever nem o pensamento compreende. Aos poucos aumentava a sua aceleração e, envolvidos em luzes de todas as cores, os irmãos mudaram de plano, fugindo inteiramente à nossa capacidade de percepção. Não muito tempo após seu retorno à vida espiritual, Fabiano voltou-se ao trabalho intenso, e assim continua incansável até hoje em seu trabalho pela nossa evolução moral e material no Brasil, com repercussões sobre toda a humanidade, contribuindo para nos tornarmos um mundo de regeneração. Então é isso, né? É emocionante. Recomendo a leitura desse livro. Além de Jesus, né, o nosso modelo maior, temos como exemplo o nosso querido Frei Fabiano, sem desfazer de muitos outros irmãos abençoados que zelam por nós, né? O caminho é longo, mas esforçando-nos para o desapego, com bons pensamentos, fé em Deus e trabalho no bem, havemos de aperfeiçoar nosso estado mental, né? O que nos permitirá manter sempre a sintonia com esses espíritos de luz que nos amparam ao longo da nossa evolução, certo? Graças a Deus. Obrigada. Até a semana que vem.